Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje eu vou trazer aqui uma recenseadora que está pela terceira vez no censo para ela contar aqui pra gente as experiências que ela teve, se o IBGE paga certinho, quais foram as dificuldades, quais são as vantagens de trabalhar no censo. Lu, obrigada por você ter aceitado participar aqui do canal Aprendendo em Minutos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Margarete. É um prazer fazer parte aqui do seu vídeo. Obrigada. Então, sem delongas, vamos aqui para a primeira pergunta. Lu, quantos censos você já participou do IBGE? Esse é o meu terceiro censo. Eu participei do censo 2010, censo demográfico, e participei do censo agropecuário de 2017. Certo. Eu queria que você contasse aqui pra gente quais foram as diferenças que você encontrou, né, entre os censos que você já fez, o primeiro censo, o segundo, o terceiro, os pontos positivos, os pontos negativos que você pode observar. Bom, eu trabalhei no censo demográfico de 2010, que foi o meu primeiro emprego. Naquela época era bem tranquilo, o trabalho era muito tranquilo. O pagamento não era grande coisa, né? Mas para ser o primeiro emprego foi bom, foi gratificante, foi uma experiência muito boa e era muito fácil, não era como hoje, né? Eu trabalhei na zona rural, que não tinha esse problema de face, quadra, que hoje em dia complica, né? Um pouco o nosso trabalho. Na zona rural é bem mais fácil. E no censo agropecuário de 2017, foi bem mais vantajoso na questão financeira, né? Foi uma experiência muito boa. Financeiramente foi um trabalho maravilhoso. Ótimo. Essa questão das faces das quadras, né? Eu já fiquei mais ou menos, quando eu estava, né? Que eu pedi o desligamento, mas quando eu estava fazendo a pesquisa, as faces davam problema, né? O dispositivo ele travava. Então, eu fiquei 3 dias sem, tipo assim, eu fui uma vez, aí fiquei a manhã toda sem trabalhar porque o dispositivo bugou, né? Eu não conseguia abrir a face que eu estava trabalhando. Teve uma vez que eu perdi a tarde toda também por essa questão. Eu acho que isso, assim, atrasou e dificultou muito, porque assim, você vai trabalhar, você já vai gastando, né? E quando você chegar lá, você não consegue abrir o dispositivo na face que você está, você já perde a manhã toda e já perde a gasolina que você colocou para ir, né? Com certeza, esse problema aí com face atrapalhou muito. Hoje em dia já tá mais tranquilo, né? Com a nova atualização, não tá aparecendo muito essas mensagens. Eu também tô tendo cuidado, né? De não abrir 2 faces. Mas no início atrapalhou muito o meu andamento do setor. Já na zona rural, então, né? Não tinha essas dificuldades, né? Na zona rural, bem tranquilo. E essa questão, assim, financeira, nos censos anteriores, a ajuda de locomoção, ela era maior, igual, menor do que tá... Porque eu, particularmente, o setor que eu tinha pego, né? Eu achei, assim, que a ajuda de custo era muito, muito inferior ao que eu realmente estava gastando. E foi esse um dos motivos que me fez pedir o desligamento. No censo de 2010, a ajuda de custo não era tão grande, né? Como eu já falei, que em 2010 o censo demográfico não paga tão bem quanto o agropecuário. Mas desde 2010 as prefeituras ajudavam bastante na questão da locomoção. Hoje em dia não ajuda tanto quanto naquela época. Em 2017, no censo agropecuário, a ajuda de custo do IBGE era bem maior que hoje. Os setores que eu peguei, que foi na zona rural, era 300, 400 reais. Tinha alguns setores que era até maior a ajuda de custo. Só que eu não usava essa ajuda de custo para locomoção, porque eu tinha a ajuda da prefeitura, a prefeitura que arcava com a gasolina. E também questão de alimentação, o pessoal da zona rural são bem receptivos, oferecia almoço, me recebia super bem. Então, o trabalho na zona rural em 2017 foi muito bom, eu não tenho do que reclamar do censo agropecuário. Ótimo. Foi a minha primeira vez, né, no IBGE, né, como recenseadora, e eu percebi, assim, que parece que as pessoas nunca tinham ouvido falar do IBGE, parece que estavam tendo contato a primeira vez, assim, muita recusa, estavam com medo de responder, né, com medo de perder benefícios. E assim, eu acho que o que tem causado essa ansiedade
esses mal atendimentos, né, receber a gente muito mal. Acho que foi essa questão da pandemia, né, amiga? Ter ficado assim dentro de casa o tempo todo gerou muita ansiedade, muito estresse nas pessoas. E parece que elas via a pessoa do recenseador uma forma de descarregar isso, né? Exatamente. Foi bom você falar nesse assunto. Em 2010, as pessoas eram bem receptivas, as pessoas já estavam aguardando a gente assim ansiosamente. Quando a gente chegava, a gente não tinha esse negócio de estar explicando o que é censo, para que serve. As pessoas já sabiam. E olha que antigamente, em 2010, há 12 anos atrás, o acesso às informações era mais difícil, não é tão fácil igual tem hoje, né? Hoje as informações estão aí para todo canto, para quem quiser saber, né? E antigamente não. E hoje em dia, se você chega na casa das pessoas, as pessoas agem assim como se nunca tivesse ouvido falar do censo. Assim, você chega, oi, bom dia, tudo bem? Sou recenseador do IBGE. A pessoa, mas o que é IBGE? Para que isso? O que é censo? Para que essas perguntas? Então, assim, a gente é muito desgastante, sabe? Toda casa que você chegar, você ter que estar explicando. Já teve casos de eu ter que ler sobre a lei, eu tirar o crachá e ler, explicar, que é obrigatório a pessoa prestar as informações para o IBGE. Então, isso tudo é muito desgastante, sabe? Quase todas as casas, você ter que estar explicando não é fácil. Certo. Então, amiga, falando assim no que realmente interessa, né, a questão financeira, você falou que o censo agropecuário 2017, você saiu feliz da vida. Com certeza. Eu gostaria de você responder assim, quanto que você recebeu em dinheiro mesmo no primeiro, segundo censo. No terceiro não, porque você ainda não terminou seu setor, né? Então, o censo demográfico de 2010, ele não paga tão bem quanto o agropecuário. Não dá nem para comparar, né? A diferença é muito grande. Eu fiz esse censo agora, a inscrição para o concurso, mas já ciente que o valor não seria o mesmo do censo agropecuário. O agropecuário de 2017, eu tirei aproximadamente R$18 mil em menos de 5 meses de trabalho, fora as ajudas de locomoção e os acertos finais, que foi aproximadamente R$3 mil. Como eu já disse, as ajudas de custo era bem melhor que agora, era alguns setores R$300, R$400 e alguns até mais. E o censo de 2010 eu não lembro exatamente quanto, mas foi aproximadamente R$1.000 o setor que eu peguei na época. Mas o censo agora de 2022, eu ainda não fechei o setor, mas eu espero que eu vou fazer um dinheirinho até bom, sabe? Não comparado ao de 2017, porque é um setor urbano e até o momento eu já fiz 276 entrevistas. Então, assim, fazendo os meus cálculos, dá pra fazer um dinheirinho bom. E falando assim, se o IBGE compensa ou não, eu acho que você tem que ver a sua realidade. O IBGE é um serviço temporário, você não pode abrir mão da sua vida, abrir mão de outro emprego fixo que você tem para fazer o IBGE achando que você vai tirar um bom dinheiro, porque o censo demográfico ele não paga tão bem quanto o agropecuário. Então, assim, eu, por exemplo, moro dentro do meu setor. Então, para mim, compensa eu estar trabalhando, eu faço o horário que eu quero. E outra coisa, quando você faz a inscrição, faz a prova, você tem que estar disponível. Você tem que estar disponível porque você ganha por produção, né? Quanto mais você trabalha, mais você ganha. Então, você tem que estar ali disponível para você trabalhar, porque se for para você trabalhar só algumas horas, ou só o final de semana, realmente não compensa. Foi o que eu disse no comentário do vídeo de Margarete, né, que gerou polêmica, que eu disse que o IBGE era para os fortes. Era para os fortes. Quando eu disse isso, eu estava me referindo a todos os recenseadores, até mesmo quem tem a iniciativa de pedir desligamento. Quando pede desligamento, não é que a pessoa não está aguentando, é que a realidade dela não se encaixa ao que o IBGE pede, né? Que a gente tem que estar disponível, tem que realmente
fazer mais. Quanto mais você faz, mais você ganha. Então, para mim, está compensando, porque eu não tenho que pagar, porque a partir do momento que você tem que pagar, que gastar para você estar se deslocando, realmente não compensa. É verdade. E assim, pra mim que tenho, né, 2 crianças, pra pagar uma pessoa pra ficar com as crianças não ia compensar. E eu tava gastando muito com locomoção. Teve até uma pessoa que comentou, né, no vídeo que inadmissível você ir de carro. Mas assim, nós moramos numa cidade pequena, não tem transporte público e eu não tenho moto, então eu tenho que ir com o que eu tenho, né? É velho, mas é meu carro. E assim, eu peguei um setor, pelo menos, né, as primeiras quadras que eu fiz, que o pessoal tava muito ausente. E eu achei que essa regra que o IBGE colocou de nós retornarmos 4 vezes complicou muito, porque assim, eu posso voltar as 4 vezes, gastar para me locomover e não encontrar as pessoas. Exatamente. E posso correr o risco de encontrar a pessoa na última vez que eu passar e ela não aceitar responder as questões, entendeu? Com certeza. Porque infelizmente eu acredito que a divulgação foi muito precária, foi pobre. E acredito que essa divulgação ela teria que ter sido anterior ao censo, né? Porque as pessoas parecem que nunca ouviram falar do IBGE, então assim, deveria ter tido essa divulgação da importância do censo. E assim, financeiramente para mim não compensou, mas eu espero, né, que compense para você. E assim, você tem mais experiência do que eu, né? Você já é seu terceiro censo. E assim, eu espero que você consiga, né, finalizar seu setor. E assim, Lu, como já é seu terceiro censo no IBGE, eu vejo assim, muitos comentários, o pessoal, será que o IBGE paga mesmo? E assim, né, pessoas que acho que nunca tiveram esse vínculo com o IBGE e falam que o IBGE não paga. Então, como a gente viu aqui, você falou, né, você foi muito bem remunerada, né, no censo agropecuário, você recebeu certinho no primeiro censo. O que você tem a dizer sobre essa questão do IBGE, se ele paga ou se ele não paga? Como o IBGE se comporta diante, né, dessas remunerações? Eu sou muito grata ao IBGE, meu primeiro emprego foi no IBGE, pagou certinho desde o início, o censo de 2010, o censo de 2017, o IBGE sempre pagou certinho. O que eu acho que as pessoas têm que ter é um pouquinho de paciência, porque eu vejo muitos comentários, muitas pessoas reclamando que fechou o setor e que não recebeu o pagamento ainda, mas as pessoas têm que entender que tem apenas 21 dias ou 22 dias que começou o censo. Então, depois que você fecha o setor, tem todo o processo de supervisão. Então, as pessoas têm que ter mais um pouquinho de paciência, porque o IBGE paga sim, e as pessoas já têm que estar cientes também, desde o momento que fizeram a inscrição, que fez a prova e que assinou o contrato, que sobre os valores, né? O censo agropecuário é diferente do censo demográfico. Então, o questionário do censo agropecuário era bem mais longo também, por isso que pagava mais. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, porque o IBGE é um órgão sério, competente e paga tudo certinho. Então, pode ficar tranquilo que o IBGE vai pagar pelos trabalhos. Eu, né, só para finalizar, eu acho assim que tinha que haver uma parceria muito grande entre o IBGE e as prefeituras para que essa locomoção, para os gastos, né, que nós como recenseadores, eu já pedi o desligamento, né, mas vou me colocar aqui também na linha de frente aqui da batalha de um recenseador. Esses gastos, né, que nós tínhamos deveria ser bancado pelas prefeituras para que esse retorno financeiro do IBGE fique livre para a gente, né? Porque o que me fez pedir o desligamento foi isso, porque eu estava vendo que eu estava gastando aquilo que eu iria receber. Então, né, eu pedi o desligamento. Eu morava de um setor longe de onde era o meu local de trabalho, então para mim não compensou, né? Então, muito obrigada por você ter aceitado participar aqui, né, do meu canal, Aprendendo em Minutos. Estou muito feliz e espero, né, que nossa amizade seja um prêmio para mim que o IBGE trouxe. Com certeza, nós nos conhecemos no treinamento e a gente entramos no grupo, né, de recenseadores aqui da nossa cidade. E foi assim, a Margarete foi uma pessoa assim que eu me identifiquei muito. Foi a única, na verdade, né, que eu peguei o WhatsApp e a gente continuou conversando e a nossa amizade continua. E muitas pessoas viram aquele comentário lá, talvez achou que eu estava falando que ela era fraca, né, por ter desistido do IBGE, mas como eu já disse, todos nós somos fortes em ter
feito o treinamento, o dia todo de treinamento, fez a prova, passamos em 2 provas. Isso. E ainda encaramos aí, ela ainda encarou aí 1 semana ou 2, né, de censo, mas ela viu que não era a realidade, que não compensava realmente. Ela foi muito inteligente em pedir desligamento, porque realmente não estava compensando. A partir do momento que ela tem que pagar para trabalhar, realmente não compensa. Então foi um gesto de inteligência da parte dela. E muito obrigada pelo convite, e a nossa amizade continue forte. E logo estarei participando de outros vídeos seus, né? Com Espero certeza. outro convite. Com certeza. Gente, obrigada e até o próximo vídeo.